O tema de hoje vai falar sobre eu sou livre para ser eu mesmo. Primeira coisa que eu queria falar é que nós precisamos entender que toda cura é uma mudança, certo? E existem dois tipos de mudança que nós precisamos entender. Existe a mudança que é uma revolução e existe uma mudança que é uma reforma. Ou seja, existem dois tipos de mudança: a revolução e a reforma, certo? Qual que é a diferença entre a revolução e a reforma? A revolução, ela é sempre de fora para dentro, e a reforma é sempre de dentro para fora. A revolução é algo de fora que quer mudar o que está dentro, e a reforma é algo de dentro que quer se expandir para fora. Você entendeu? Então a revolução, aí você pode pegar na história, quando fala revolução tal, revolução industrial, revolução francesa, todas as revoluções elas vêm de fora para dentro, que atingir de fora para a nossa realidade interior. Mas nós precisamos entender que a verdadeira mudança, ela não parte de uma revolução. A verdadeira mudança, ela parte de dentro para fora, portanto é uma reforma. E a cura, ela é uma mudança. Ou seja, o que é uma cura? A cura é quando se muda uma realidade que está afetada, uma realidade que está disforme, e volta para o equilíbrio, para a normalidade. Por exemplo, há uma doença, há uma situação, um desequilíbrio, uma desarmonia, e a cura é aquilo que traz sanidade, é aquilo que traz saúde, é aquilo que traz equilíbrio para aquela realidade. Talvez você precise de cura em várias áreas, mas você precisa entender o seguinte: toda cura é uma mudança, mas a verdadeira mudança não é uma revolução, a verdadeira mudança é a reforma. E a reforma é sempre de dentro para fora. Gente, isso muda tudo. Porque às vezes nós achamos que a mudança que você precisa, a cura que você precisa, ela tem que partir de uma revolução. E nós aí causamos revoluções, que nós achamos que vai ser uma mudança efetiva, e geralmente não é. Porque a verdadeira mudança, a mudança boa, a mudança que transforma, ela é de dentro para fora, e portanto é uma reforma. Então, para falar de cura interior, nós precisamos entender isso. Senhor, nós não queremos simplesmente buscar revoluções na nossa vida, revoltas. Nós teremos reforma, nós teremos uma mudança que parta de dentro para fora. Por exemplo, você quer mudar de vida, você quer que a sua casa mude, mas aí você diz: meu pai que tem que mudar, a minha mãe que tem que mudar. E aí você causa intrigas, brigas, revoluções, porque você diz: pai, você tem que mudar, mãe, o seu jeito de falar está errado. Ou seja, você aponta para fora e diz: é daí que tem que vir a mudança. Você está entendendo? Só que isso é pouco efetivo, porque quando você olha para fora, olha para o pai, olha para a mãe, olha para o professor, olha para quem quer que seja, quando você diz: por exemplo, eu estou indo na missão Maria de Nazaré, mas o povo lá não se importa comigo, mas o povo lá nem me liga de vez em quando, mas o povo lá nem se preocupa comigo. Isso não gera mudança, isso não gera cura, porque isso é uma revolução, porque eu olho para fora. Mas quando eu olho para dentro e diz: o que eu preciso mudar? Não é o meu pai e minha mãe, o que eu preciso mudar? Isso é uma reforma. E aí a mudança é efetiva e a cura acontece. Jesus se preocupava mais com a cura de dentro do que a cura de fora. Ele certa vez curou um homem que estava coxo e perguntou: o que você precisa? Ele falou: quero ser curado. Ele disse: então os seus pecados estão perdoados. Mas o pessoal queria ver aquele homem levantar e andar, que ele era coxo. Mas ele preocupou primeiro com a cura do coração.
E é essa cura que o Senhor quer para nós hoje. Uma cura interior, que parta de uma reforma e não de uma revolução. Nós vamos pegar a palavra em Marcos. Você que está aí com o celular, com a Bíblia no celular, ou a Bíblia mesmo, palavra de Deus. Não importa a fonte, importa que seja a palavra de Deus. E é bom que nós sempre sejamos com ela. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Talvez tenha alguém aqui que não me conheça. Meu nome é Valdo, eu tenho 27 anos, sou casado com a Ângela. Nós fazemos parte da comunidade Missão Maria de Nazaré, somos membros de vida da comunidade. Nós estamos esperando um filho, que é o Pedro. Trabalho na comunidade há mais de 3 anos, nas instituições, nas casas. E hoje vou estar assumindo uma nova função na comunidade a partir desse mês, que é a comunicação e a captação. Então sempre você lembrar aí, reza para minha Ave Maria, para essa nova função, que não é fácil, é mudança. Mas que seja uma reforma e não uma revolução. Amém? Marcos 8, 27, 30. Vai dizer: Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros ainda Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. Palavra da salvação. Duas coisas muito importantes, na verdade 3 coisas importantes, mais 2 para começar. A primeira coisa importante é que sempre quando Jesus coloca alguma coisa para os apóstolos e Pedro responde, é a igreja respondendo. Quando Jesus estava no meio do povo e falando lá em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer a minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. E o povo começou a ir embora, porque a palavra é muito difícil de entender. E aí Jesus perguntou para os apóstolos: e vós, não vão também não? Vocês não vão embora também não? E Pedro disse o quê? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E aqui Pedro, mais uma vez, se antecipa e diz: tu és o Cristo. Em outro evangelho vai dizer: tu és o Filho de Deus. Quando Pedro diz, é a igreja dizendo, é a nossa fé. O que é outra coisa importante? Isso primeiro para entender por que Pedro. E outra coisa importante, o que é o Cristo? Se Jesus é o Cristo, o que é o Cristo? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pode deixar marcada aí com o dedinho, e você vai lá no primeiro dos evangelhos, Mateus, na primeira página, e se sua Bíblia for uma Bíblia Ave Maria, você vai lá na nota de rodapé, na primeira nota de rodapé desse evangelho, vai dizer assim, ó, depois de falar que esposa de Maria, descendente ela também de Davi. Aí vai estar aqui, ó, Cristo, 2 pontos. É o equivalente grego da palavra hebraica Messias, que significa consagrado por unção. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, só que Messias é do hebraico, Cristo do grego, e significa consagrado por unção. Por isso, se toda vez que nós somos batizados, nós somos chamados a sermos novos Cristos no mundo. Porque o batizado é também chamado a ser consagrado, certo? Então Jesus é o Cristo. Agora a outra coisa que é a mais importante para a gente entender. Jesus pergunta para os apóstolos: quem dizeis o povo que eu sou? E aí o que os apóstolos respondem? Estão dizendo por aí que você é João Batista. João Batista já tinha morrido. Elias também já tinha morrido, foi arrebatado. Outros profetas. E Jesus pergunta para aqueles que são íntimos: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta que eu quero fazer para você é: quem o povo tem dito que você é?
Quem é você para o povo? Quem é você? Porque o tema dessa pregação, do nosso dia, desse grupo é: sou livre para ser eu mesmo. Só que você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, como que você vai ser você mesmo? E eu queria trazer para vocês aqui 3 realidades que nos aprisionam para nós não sermos nós mesmos. 3 realidades que nos escravizam, ou seja, não tiram a liberdade para que a gente seja nós mesmos. Para ficar mais fácil, eu gosto dessas coisas. Para ficar mais fácil, são os 3 Is. 3 palavras que começam com I, para você gravar. Primeiro, a ignorância de si. Segundo, a inveja do outro. E terceiro, a imitação do mundo. Gravou? Então vamos lá. Primeiro é o quê? A ignorância de si. Segundo, a inveja do outro. E terceiro, a imitação do mundo. Muito bem. O que seria a ignorância de si? O que seria a ignorância de si mesmo? É você não se conhecer. Você ser ignorante. E a gente participou há 2 anos, né, no ano passado e esse ano, de uma escola de formação da comunidade, feita pela comunidade Oasis. E uma frase, uma das que nos marcaram muito, foi da Maria Francisca dizendo: eu posso ser ignorante de tudo, mas eu não posso ser ignorante de mim mesmo. Eu posso ser ignorante de tudo. Você pode ser ignorante de matemática, você pode ser ignorante de celular, você pode ser ignorante sobre o que está acontecendo no mundo, mas não seja ignorante de você mesmo. E sabe o que é o mais interessante? Hoje, nós temos sido ignorantes, o menos possível ignorante das coisas de fora, não é verdade? Cada vez mais é fácil da gente ter notícia do mundo. Hoje o conhecimento ele é muito acessível. Antigamente, para se ter conhecimento, você ia na biblioteca, lia livro, ou você conversava com alguém mais experiente, se sentava do lado de uma pessoa mais experiente, conversava, e tantos outros recursos. Hoje o conhecimento está na palma da mão. Hoje é mais acessível, para usar até uma palavra bem contemporânea, é bem acessível o conhecimento. Só que nunca nós fomos tão ignorantes de nós mesmos. Nunca na história da humanidade nós temos sido tão ignorantes sobre nós. Nós sabemos de tudo, menos de nós mesmos. Nós sabemos do outro, mas não sabemos de nós. Se eu perguntar para você, me fala 5 qualidades suas e 5 defeitos, você vai ter muita dificuldade de falar. Mas se for falar do outro, talvez você tenha mais facilidade. Não é tão fácil assim, mas vai ter mais facilidade. Porque nós olhamos muito para fora e pouco para nós mesmos. É por isso que no grupo de oração a gente exercita tanto fechar os olhos. Porque aí a gente passa a olhar para dentro de nós. E é tão raro no nosso dia os momentos que nós paramos para o silêncio. Os momentos que nós paramos para refletir sobre o que eu tenho feito, quem eu tenho sido. E nós precisamos nos curar disso. Nós precisamos nos curar da ignorância de nós mesmos. Tem muita gente muito inteligente por aí, e outras nem tanto. Mas é lamentável a nossa ignorância de nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de nos compreender. E essa é uma das coisas que nos escravizam, que nos impede de ser livre para sermos nós mesmos. Então a primeira coisa é a ignorância de si. Segunda coisa, a inveja do outro. A gente não se conhece, mas a gente quer ser o outro. Você já viu aquela frase? Como é que aquela frase diz? Como é que é? O gramado, hein? Como é que é? A grama do vizinho é sempre mais verde. Você já viu essa frase? Porque sempre o outro é melhor. Olha lá, nossa, acontece com o outro, mas comigo não acontece. Nossa, olha lá meu vizinho, olha lá casão. Olha lá, nossa senhora. Olha a namorada do rapaz lá, olha lá, né? A minha, né? A gente questiona, né?
Você fala, olha o outro. Nossa, mas se eu fosse o outro, oh, nossa. Mas se eu ganhasse o dinheiro que fulano ganha. Uma coisa é a admiração, o respeito, outra coisa é a inveja do outro, é eu querer ser o outro, eu cobiçar o que o outro é e tem. Isso também nos escraviza, meu irmão, sabe por quê? Porque você nunca será ele ou ela, nunca. Você nunca será, e nunca os cabeleireiros têm, é interessante demais, você vai num cabeleireiro, e lá tem várias fotos de gente famosa, já viu? Aí você fala assim, eu quero cortar igual aquilo ali, ó. Não, faz igual, ou senão corta daquele jeito que, sabe, tá ficando, daquele rapaz, ou senão da moça da novela. A moça da novela coloca uma saia de um jeito, porque a saia de todo mundo, a saia das mulheres é reta, mas ela arrumou um jeito de fazer uma saia em formato de V. Amanhã todo mundo tem aquela saia. A moça da novela, ou seja, há algo em nós, parece que nós buscamos no outro a compreensão de nós mesmos. E como que eu vou ser livre para ser eu mesmo se eu tenho inveja do outro? E a inveja, além de um pecado, ela é uma barreira. Então, o que a gente precisa entender é que a nossa inveja do outro, ela precisa ser curada. E a inveja do outro começa, meu irmão, desde lá da família. Quem aqui tem irmão, levanta a mão. Tem irmão, a maioria tem irmão. Ou às vezes, ou se você não tem irmão, você tem um primo. Às vezes lá dentro de casa mesmo, você tem um padrinho, ou assim, eu estou contando um fato, não é que todo mundo é assim não, tá? Mas você tem um padrinho e o seu irmão tem um outro padrinho, seu irmão tem um padrinho, né, bonado, assim, com dinheiro. E aí no dia do aniversário dele, ele ganha um presente que você queria ter ganhado. Aí você fala assim, poxa vida, o meu irmão, cara, ganhou aquele negócio e eu não. Eu ganhei a camisa lá, né? E ele ganhou aquela camisa bonita. Ele ganhou aquele videogame, eu ganhei um Game Boy, né? E a gente fica sempre olhando para o outro, porque começa dentro de casa. E aí, as gêmeas, não sei se acontece muito isso, né? Mas aí eu falo, nossa, mas por que com ela e não comigo? Né? Tinha que ser o rapaz lá para ganhar a Mega Sena e não eu. E a gente fica sempre olhando para o outro. E a gente nunca olha para nós. E o terceiro ponto qual que é? A imitação do mundo. A imitação do mundo a gente vê com clareza na moda, não é assim? Como é que é a moda? A moda direciona o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de vestir, as tendências. Eu trabalhei um tempo, foi pouco tempo, numa uma empresa de calçado, pouco tempo. E é interessante como que lá, para se vender, eles trabalham a tendência. E a tendência tem a ver com a tendência do tempo, do clima, da tendência do ano, das sazonalidades, dos eventos. E é interessante que às vezes a gente busca, né? Por quê? Porque há uma tendência em se buscar aquilo. Então, quando a gente quer o que o mundo diz que é bom, então essa imitação do mundo, nós temos que tomar cuidado, porque a imitação do mundo nos impede de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Depois da Bíblia e depois do Catecismo da Igreja, existe um livro escrito por um monge da Idade Média, não lembro o nome exato, acho que era Thomas alguma coisa, não sei o nome exato, mas ele escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. Um livro de cabeceira de muitos santos, de muita gente que gosta, né, desse conteúdo. Mas se nós buscamos imitar o mundo, nós nos distanciamos cada vez mais de imitarmos a Cristo. São Paulo mesmo diz, imitai a mim, fazei o que eu faço. E quem nós devemos imitar, gente, além de Cristo, claro, são os santos. Se às vezes você fala assim, imitar a Cristo é difícil, mas os santos são também aqueles que nós precisamos nos espelhar. E nós procuramos às vezes imitar o mundo, as coisas do mundo. E nós cada vez mais nos escravizamos. Então, existem três coisas que nos impedem, três is que nos impedem de sermos livres para vivermos como nós mesmos.
Primeiro, a ignorância de nós mesmos. Segundo, a inveja do outro. E a imitação do mundo. Sobre a ignorância de si, uma coisa importante também. Eu estava no retiro esses dias e o irmãozinho disse para mim uma coisa muito bacana. Ele disse para mim assim: quando você se conhece, você não se ofende. Vamos repetir isso junto? Quando eu me conheço, eu não me ofendo. Mais uma vez. Quando eu me conheço, eu não me ofendo. Sabe quando aquela pessoa ela vira e faz uma piada ou te critica de alguma coisa? Se você se conhece, você não se ofende. Por quê? Porque se aquilo que ele falou de você realmente tem a ver com quem você é, você diz: eu sou assim mesmo, fazer o quê? Mas quando não tem a ver com você, você diz: eu não sou assim, eu sei que eu não sou, então eu não me ofendo. Você entende? Quando você se conhece, meu irmão, minha irmã, você é livre até para ser ofendido. Você é livre até para receber crítica. Você é livre até para ser avaliado. Quando você se conhece, você é livre para não imitar o mundo, para não seguir modismos, tendências. E tem gente que vira e fala assim, é interessante, fala: nossa, hoje em dia é muito comum nas roupas, né? Os homens, por exemplo, usarem calças muito justas. Tem sido uma tendência. E se você pergunta para uma pessoa e fala assim: por quê? Porque eu nunca usei, mas eu imagino que deve incomodar bastante o homem, se você me entende. Ele deve incomodar bastante. Por que, rapaz, você tem vontade de usar uma calça assim? E aí ele vai dizer: todo mundo está usando, cara. Não é você. Isso não expressa quem você é. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes até dentro da igreja, nós não somos nós mesmos. Porque eu sigo tendências dentro da própria igreja. Jesus não veio para nos alienar, ou para nos escravizar, mas para nos libertar, para sermos nós mesmos. Não existe nada que eu vou dizer para você: se você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que vestir assim. Nós podemos orientar, mas isso não pode te prender. Porque nós precisamos ser livres, se queremos ser nós mesmos. Tem gente que às vezes segue algum tipo de hábito e acha que está sendo ele mesmo. Mas aí quando você procura saber de onde que começou, por que você começou a pensar assim, a vestir assim, a falar assim? Aí você: porque tem um outro lá que eu achei bonito, eu achei bacana. Aquilo, para sermos nós mesmos, você precisa se libertar dessas três coisas. Quem é você? Talvez você não sabe dizer. Talvez você nunca foi você mesmo. Porque você precisa primeiro se libertar dessas três prisões: a ignorância de si, a inveja do outro e a imitação do mundo. Por isso agora você vai fechar os seus olhos. Nós não vamos terminar. Feche os seus olhos e você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento, olhando para mim mesmo, eu quero me libertar de toda a ignorância de mim, de toda a inveja do outro e de toda a imitação do mundo. Amém. Pode abrir seus olhos. Essas três coisas, para que você seja livre para ser você mesmo, você precisa se libertar. Não se esqueça disso. São três prisões. Vamos voltar para a palavra. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. Eu quero que você agora faça um exercício sem falar nada. Imagine agora, se você perguntasse para os seus amigos, para as pessoas que você convive, o que dizem aí acerca de mim? Quero que você pense agora, dentro da sua casa, ou lá na sua escola, na sua faculdade. Reflita aí agora, pensa. Lá no seu trabalho, se você perguntar para o povo: gente, aqui vem cá, o que o povo está dizendo aí que eu sou? O que provavelmente eles diriam de você?
Eu não sei o que eles diriam, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: eles vão dizer o que você não é. Da mesma forma que Jesus aqui. Dizem que que você é Elias. Dizem que és João Batista e outros profetas. Jesus não era nenhum deles. Mas quando ele perguntou para quem era íntimo, Pedro deu a resposta. Eu quero que você faça então esse exercício de pensar o que tem o povo dizendo aí que eu sou. Mas eu queria que você perguntasse para Jesus: e você, Jesus? Quem você acha que eu sou? E Jesus vai te dar a resposta que ninguém mais pode dar. Jesus vai dar a resposta de quem você realmente é. Jesus vai dar a resposta de quem você nasceu para ser. E é por isso, meus irmãos, que nós não devemos buscar fora de nós a mudança de nós, porque isso é uma revolução. E toda revolução não gera a mudança necessária. Você precisa na sua vida, para ser você mesmo, buscar uma reforma. E a reforma é de dentro para fora. Eu pergunto para você: quem habita dentro de você? Deus. Só Ele pode fazer uma reforma de dentro para fora e provocar a mudança que você precisa, a cura que você precisa para ser livre, para ser você mesmo. Então não adianta você perguntar para as pessoas da sua vida, seja dentro de casa ou fora, quem dizem por aí que eu sou. Eles vão dizer tudo menos o que você é. Mas quando você olha para dentro de você e você pergunta para Jesus: Jesus, quem eu sou? Me liberta para que eu seja o mesmo. Me liberta para que eu seja aquilo que o Senhor sonhou para mim. Aí você vai provocar uma verdadeira reforma na sua vida. Sabe aquela reforma? Você já passou por reforma em casa? Você já viveu, por exemplo, você estava em casa e teve que reformar a sua casa? Você já passou por isso? Nós da comunidade estamos vivenciando muito isso, porque nós estamos agora com um centro de formação e nós estamos em reforma. E é interessante que a reforma, ela mexe com as coisas, faz uma bagunça danada, não é? Mas é tão bacana quando você vê na reforma que você olha e fala assim: nossa, eu não sabia que poderia ficar tão bom como está. Porque antes eu olhava e falava assim: nossa, o que vai ser disso? Mas aí aí começa a reforma, e as coisas começam a tomar uma cara nova. E aos poucos, aquilo vai ficando muito mais bonito do que era. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer provocar uma reforma na sua vida. Mas isso precisa de um pontapé inicial. Olhar para dentro de você e perguntar para Ele quem você é. E se libertar de toda imitação do mundo, de toda ignorância de você mesmo e de toda inveja do outro.